Hello, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast O Que Ninguém Te Conta. Eu sou a Clara e hoje eu estou aqui com o apresentador Jonathan de Souza. Tudo Até bom? batom, hein? Passei batom, hoje eu tô... Que hoje o papo vai ser muito legal, então eu estou bem arrumadinha e ansiosa para conversar com a Natália maravilhosa. Pra quem não sabe, a Natália ela é a primeira consultora brasileira de amamentação aqui na Nova Zelândia, então ela vai falar sobre a profissão dela e também sobre a trajetória dela aqui na Nova Zelândia. Ela já veio em 2010, a gente estava conversando. Ela trabalhava na área de produção de rádio e TV, né, que você me contou também, e ela mudou completamente a profissão dela, então ela vai comentar um pouquinho sobre isso com a gente, vai ser super legal. E antes da gente começar, a senhora Natália tem um presente pra você. Se você já assistiu alguns episódios, você já sabe o que é. Oba! Ela já tá com a canequinha dela aí super top da empresa Dos meus dela, peitinhos. que ela vai falar, mas tem aqui uma Yeah, caneca oba! do podcast e esse cookies maravilhoso da Sims Cookies. Ela faz cookie personalizado, então se você quiser pôr foto no cookies, o que você quiser, logo da empresa, Nossa, ficou ela muito faz. legal. E é super gostoso, tem gotinha de chocolate, é maravilhoso. Então, assim, é uma ótima lembrancinha pra você dar pra alguém, ou pra sua empresa, pra você dar pros Arrasaram. clientes. Então, super legal. Arrasou, amiga. E também tem os nossos outros parceiros, tem a Havaianas, então, quem curte aí Havaianas, quem não curte, né? Que brasileiro não tem uma. Tem vários modelos, eles estão sempre fazendo lançamentos novos, trazendo as tendências que tá rolando lá no Brasil também pra cá. Então entrem lá e sim, a gente tem esse preconceito de que é caro. Nossa, é caríssimo Havaianas no exterior. Não, eles têm várias promoções de Havaianas por $20, $15. E a qualidade é muito melhor do que as do Kmart. Então vão lá conferir. Coitado. E é isso, Nath. Agora com você. Vou deixar você se apresentar pro pessoal aí. Tá. Eu sou a Natália, eu sou agora a mãe do Luca, que tem 1 ano e 2 meses, esposa do Thiago. Tô aqui na Nova Zelândia já tem 5 anos e meio. É a segunda vez que eu venho pra cá, eu vim fazer um intercâmbio em 2010. E aí em 2017 a gente resolveu voltar. Nossa, muito tempo depois, né? Tipo, É. 7 anos. E aí a gente resolveu voltar pra ficar. E ano passado nasceu o pequeno e a minha vida foi transformada com o nascimento dele em diversos sentidos, inclusive no profissional. E é isso, e agora eu tô iniciando essa nova caminhada como consultora de amamentação. Começando mesmo aqui na Nova Zelândia, que eu saiba, realmente não tem uma consultora brasileira ainda. Uhum. Eu sei que já tem doula, que tem midwife lá em Auckland, brasileiras. Em Raglan também tem uma brasileira, que eu saiba. Ou ela tá aqui em Hamilton, não tenho sei. certeza. Mas uma consultora eu não achei na Uhum. época que eu precisei. Então, eu conversando com amigas, com a minha professora de yoga, que eu fiz yoga na gestação. E ela também é doula, e ela dá aulas de hypnobirthing, que foi uma coisa maravilhosa que eu fiz durante a gestação. A gente sentiu falta dessa profissional falando português, entendendo uma mãe brasileira. Uhum. E eu falei, por que não, né? Ser essa pessoa para outras mães brasileiras que estão aqui ou que estão no Brasil, mas mais essas que estão aqui ou que estão fora do Brasil e querem trocar uma ideia, querem uma ajuda falando português, Uhum. entendendo toda a nossa cultura. Então, eu tô começando esse caminho Que demais. pra ajudar outras mamães. Eu tô curiosa pra saber um pouco da sua profissão anterior, que você me falou que é Sim. dessa área de rádio e TV. Eu sempre tive muito interesse, acho sensacional. E como que foi, tipo, a sua transformação vindo pra Nova Zelândia, também as diferenças de 2010 para 2017, como que foi isso? Então, em 2010, a gente veio pra fazer intercâmbio. Eu vim com o meu marido, que era meu namorado na época. A gente tá junto há 15 anos. Então, quando a gente tava namorando, decidimos vir pra cá fazer o intercâmbio. A gente sempre teve vontade de morar fora por um tempo, estudar inglês. E aí, a gente veio em 2010. A gente não trabalhou na época, a gente veio só pra estudar. Então, a gente ficou 7 meses aqui. Ficamos em Auckland, estudando. O último mês a gente viajou de carro a Ilha Sul, costa a costa. Foi bem legal. E a gente adorou a Nova Zelândia, né? E foi uma coisa que sempre ficou ali
Não tiveram vontade de ficar? Não, na época a gente veio mesmo pra fazer um intercâmbio e a gente não tinha intenção de ficar naquela época. Uhum. Mas a gente gostou e sempre ficou ali, tipo, aquela ideia. A gente mantinha contato com amigos que a gente conheceu aqui, brasileiros e tal, e sempre eles falavam, volta, volta. Mas ficou, assim, um plano B. E a gente, lá no Brasil, eu me formei em rádio e TV. Na primeira formação, logo que eu saí da escola, eu fiz rádio e TV. Quando eu tava no segundo ano da faculdade, eu comecei meu estágio na TV Cultura. Nossa, que legal. Que foi maravilhoso, assim, acho que foi a melhor fase da minha carreira. Foi o meu estágio na TV Cultura, que pra gente que é de São Paulo, principalmente, porque acho que não pega no Brasil inteiro, mas pra gente que é de São Paulo, tem um apelo emocional, né? Ah, você tava Da falando do infância. Castelo Rá-Tim-Bum, daí eu já lembrei, eu falei, nossa, ainda existe. É, e aí eu fui trabalhar lá, e foi muito, muito legal. E aí eu me formei em rádio e TV, em seguida eu emendei jornalismo pra meio que complementar, então em 2 anos eu, né, eliminei muita coisa já de rádio e TV, então em 2 anos eu fiz jornalismo. E continuei trabalhando com produção de TV. Então, acabou o estágio, eu fiz alguns freelas na TV Cultura ainda. E meu marido, que era meu namorado, eu conheci, eu tava no último ano da faculdade. Então, eu me formei, a gente era recém, né? Namoridos. Era assim, uma relação recente. E ele tava com uma viagem de volta ao mundo marcada. E eu falei, Bem quando a gente se conheceu, ele já tava com essa viagem marcada dali a 6 meses. Eu falei, vamos curtir, ver o que vai dar. E ele ia ficar quanto tempo viajando no total? 8 meses. Muito tempo. Era uma volta ao mundo real mesmo. E beleza, aí eu continuei fazendo os meus freelas, ele viajou. Eu fui, no meio da viagem dele, eu fui encontrá-lo na China. Eu nunca tinha saído do Brasil. E foi pra China. E eu fui pra China. Todo mundo falava, você é louca. Daí, era uma oportunidade. Eu queria encontrar ele. Tinha que ser em julho, porque eu tava estudando. Eu tava fazendo jornalismo, então tinha que ser nas férias. Fui encontrá-lo. Passei um mês na China com ele. Ele continuou a volta, né? Concluiu. Eu voltei pro Brasil. Só depois de 2 meses que ele voltou pro Brasil. Ó, vou ter que chamar o Thiago pra vir pra cá contar também, né? Histórias maravilhosas dessa viagem. 8 meses 8 viajando meses pelo viajando. Numa época, isso foi em 2008, que não tinha smartphone. Não era tão fácil quanto é agora. Era guia na mão, Lonely Planet na mão. Nossa, tipo, o GPS pra se locomover. Tudo. Quase não tinha. Ele comprou um PSP, que ajudou um pouco na época. Comprava PSP, que estranho. Porque ele conseguia acessar a internet. Ah, tá. Assim, mais ou menos, mas não era como agora, né? Então, tipo assim, tem altos perrengues, altas histórias, assim, é bem legal. E aí, fui pra China, na época que eu ainda tava estudando, me formei ali, e foi quando a Nova Zelândia entrou na nossa vida, porque o bichinho da viagem picou ele, né, com essa volta ao mundo e tudo mais. E ele veio pela Nova Zelândia também? Não, ele não porque fez nessa viagem dele, tinha que escolher, acho que até 4 continentes, era alguma coisa assim. E aí, ele não ia conseguir, tipo, Oceania. Então, não entrou. E aí, quando a gente começou a conversar sobre um intercâmbio e tal, a gente acabou optando pela Nova Zelândia, né? Porque na época era 1,30 o dólar. Então, era mais acessível e tudo mais. E aí, né, ele conheceu outros lugares e essa vontade de morar fora nele aumentou. Eu já tinha essa vontade. Eu tentei, assim que eu me formei da escola, eu queria ter ido pro Canadá com um amigo meu. Só que na época era muito caro, os meus pais não iam conseguir me bancar um tempão lá. Enfim, eu era muito nova, né? Então, essa ideia ficou, mas eu sempre tive a vontade. Então, ele falou, vamos. Falei, vamos, Nova Zelândia, tal. Falei, demorou. E aí, a gente veio em 2010 para estudar inglês. Tanto que a gente não trabalhou naqueles 6 meses que a gente ficou, a gente não trabalhou. Tinha toda a história também. Não lembro se a nossa escola não era... Claro, nível 1. Nível 1, nível 2 lá, enfim. Que aí a gente ia ter que fazer aula, prestar IELTS, e aí... IELTS, não sei. Não sei. Pra conseguir uma permissão de trabalho, e aí eram só 6 meses, e a gente falou, bom, vamos, a gente
veio planejado para ficar esses 6 meses sem trabalhar, então vamos estudar, aproveitar e tal. Então, a gente não trabalhou naquela época. Então, a gente conheceu a Nova Zelândia de um outro jeito, né? Porque é diferente quando você mora aqui, trabalha, tem rotina. A gente estudava, mas não trabalhava. Então, era diferente. A gente morou no centro, então a gente ficava mais ali. A gente não tinha carro na época, não comprou um carro para 6 meses, ficou só ali. Então, era uma outra visão, mas mesmo assim a gente gostou. E a gente viajou um mês na Ilha Sul. Durante os 6 meses que a gente ficou em Auckland, a gente não viajou tanto. A gente foi fazer o Tongariro. Num feriado, mas a gente não explorou tanto. A gente tava deixou... estudando também, né? com um planejamento pra viver ali, tranquilo, mas, né, não dava pra fazer tanta coisa. E a gente preferiu deixar pro final pra fazer a viagem na Ilha Sul. E aí, fizemos fizemos o intercâmbio, né? Ficamos estudando inglês e tal. E foi uma experiência bem legal. Mas faz tempo, né? E aí, a gente voltou pra casa dos nossos pais e tal. Comecei uma pós-graduação. Assim que eu voltei, em produção executiva de TV. E eu voltei... Quando eu voltei da China, né? Em 2008, eu comecei a trabalhar na produção do Teleton. Ai, que legal. Então, eu fiz vários anos o Teleton. E aí, também, quando eu voltei da Nova Zelândia, eu comecei a pós e já voltei pra produção do Teleton. Ele é meio temporário, né? Porque é uma vez por ano. Então, depende da sua função, você começa mais cedo ou mais tarde naquele ano. Então, eu fiz várias edições do Teleton. Trabalhei no SBT. Sem ser no Teleton também, alguns programas do SBT, antes, né, nesse período entre a viagem da China e ter vindo pra cá. Eu fiz algumas outras produções do SBT. E sempre como produção. Então, atrás das câmeras, produzindo. Eu fiz reality, eu fiz game show. Qual reality você fez? Eu fiz Era um reality de relacionamento, chamava Só Falta Esposa. Só falta um Eram mesmo. 3 caras procurando namoradas. Ai, que legal. Foi bem divertido. Eu fiz um game show, que era o Nada Além da Verdade, com o polígrafo. Ah, isso eu acho que eu vi. Que os participantes passavam pelo polígrafo. Não podia mentir. Não podia mentir pra seguir no jogo. Ah, mas isso é fácil. É fácil nada, É todas as tuas fácil emoções. nada, porque o polígrafo que fala se você tá mentindo ou não. Então, é a reação O do teu coração corpo. acelera as coisas assim. Ah, então tipo, você não pode ficar nervosa. Você... Mesmo que você esteja falando a verdade, pode ser que o polígrafo fale que não. A gente calibrava o polígrafo antes, né? Era uma empresa que trazia o polígrafo, enfim, que era uma empresa bem séria, assim, que prestava serviço até pra polícia. Então, se a pessoa mentisse, o corpo dela falava. Também era muito divertido Uma de das fazer. perguntas era assim, você já traiu sua esposa? Que pare. Mas era nesse nível, era sempre perguntas bem chocante, polêmicas e tal. Que legal. Era tenho vontade bem de assistir. divertido. A gente fez, acho que 3 temporadas, assim. Que legal. Que foi o último projeto que eu fiz antes de vir pra Nova Zelândia, em 2010. E aí, quando eu voltei pro Brasil, continuei nessa. Eu fiz Teleton, aí eu fui trabalhar numa produtora de áudio. Eu fui coordenadora de produção numa produtora de áudio. E aí, em 2013, meu marido prestou uma prova no Sul, do Sebrae, e foi morar lá. E aí, a gente decidiu... Ele perguntou, você quer vir, né, vir pra cá e tal? E aí, a gente decidiu se casar. A gente já tava junto há 6 anos, aí a gente decidiu que, sim, eu topava ir pra lá. E aí, a gente se mudou, né, de São Paulo pra Itajaí. Ele foi uns 3 meses antes, e aí a gente casou e eu fui. E aí, eu fui trabalhar numa agência de publicidade, mas ainda com produção. Eu era produtora da agência, então eu Você contratava... produzia as propagandas, essas coisas? Eu produzia todo o material, por exemplo, podia ser um material gráfico, então eles criavam um flyer. Tinha que produzir aquele flyer, então eu fazia os orçamentos com as gráficas, pegava a aprovação do cliente e tocava aquilo. Vídeos, né, com as produtoras de vídeo, então tudo que era produzido pela agência, que era físico, né, passava pela produção e era o que eu fazia. Depois eu até voltei pra agência antes de vir pra cá.
eu fiquei um ano e meio. Aí eu fiquei um ano. Eu fiquei um ano, aí 1 ano e meio fora da agência, eu fiquei tocando um projeto pessoal meu e do meu marido. A gente tinha um site no Brasil sobre turismo sustentável. Legal. Foi sempre uma coisa paralela, assim, na nossa vida. A gente sempre teve os nossos trabalhos, mas isso era uma coisa paralela por um gosto pessoal mesmo. Então, era um portal de conteúdo sobre turismo sustentável, a ecohospedagem. Agora ela tá fora do ar, mas foi, assim, um dos primeiros que teve focado nesse assunto no Brasil e tal. Legal. Mas não era nosso principal foco e tal, mas a gente sempre fez paralelo. Mas quando a gente tava lá no Sul, a gente decidiu focar num projeto que a gente fez viajando o estado em procura na procura de opções de turismo sustentável, tipo hotéis, restaurantes, passeios que tivessem a ver com o turismo sustentável. E a gente teve parceria com o Diário Catarinense, todo o nosso conteúdo ia para a página do Diário Catarinense, na home deles, assim, foi um projeto bem legal, que a gente tentou fazer ele Brasil, mas a gente não conseguiu captar. A gente aprovou na Rouanet, Nossa. que era difícil e tal, mas a gente conseguiu aprovar para fazer um e-book com todo o conteúdo que a gente ia produzir por 500 dias viajando pelo Brasil, fazendo exatamente o que a gente fez lá. Mas a gente não conseguiu aprovar. Foi uma época que essa crise econômica as empresas não estavam tendo lucro, então foi difícil captar. E foi quando a Nova Zelândia entrou novamente na nossa vida, de voltar pra cá. Mas só voltando, aí na agência eu fiquei fazendo o nosso projeto por 1 ano e meio e tal. E aí a gente decidiu Nova Zelândia. Vamos voltar e tal. Aí eu voltei pra agência que eu trabalhava, só que aí como atendimento. Pra ficar 9 meses antes de vir pra cá, pra juntar mais uma grana antes de vir e tal. Então eu trabalhei 2 épocas nessa mesma agência lá. Então era tudo ligado à comunicação. E sempre esse nosso projeto do turismo sustentável paralelo. E aí, quando a gente decidiu a Nova Zelândia, novamente, a gente falou, qual que é o caminho se a gente quer conseguir ficar? Que isso era, né, o que todo mundo... essencial, né? O que todo mundo queria, né? Então, a gente... vamos pegar uma pós-graduação, que vai ter o post-study depois, o visto. E quem que vai estudar? Eu ou você, né? Entre eu e meu marido. Aí a gente decidiu que eu ia estudar pra ele poder trabalhar full-time, que seria... Né? A gente achou que seria mais fácil. Eu adoro estudar, já tinha feito 3, né? Vamos fazer mais uma. E aí, decidimos por um curso em hospitality. Porque a gente tinha esse site de turismo sustentável, o turismo, a hospitality estava na nossa vida de uma certa forma. Esse curso era um curso de 1 ano e meio. Então, a gente ia ter um pouco mais de tempo de visto, né? 1 ano e meio mais 1 ano, que depois esse 1 ano virou 3, né? Quando a gente já estava aqui, mudou a lei do post-study, era de 1 ano quando a gente chegou, e aí no meio do caminho ele aumentou, enfim. Então a gente acabou escolhendo esse curso por diversas razões. E aí viemos, em 2017. A escola era em New Plymouth, não era em Auckland. Então, a gente morou nosso primeiro ano de Nova Zelândia, né? Dessa segunda vez, em New Plymouth. Cidade mais badalada da Ilha Norte. A gente gostava, Eu gosto muito de lá. Porque a gente tava morando em Itajaí. Então, a gente saiu de São Paulo pra Itajaí, que era, né? Uma cidade Mais de gigante pra uma cidade pequena, que a gente amava. Sai do microfone. Não, E aí, foi a mesma coisa. Então, a gente veio pra uma cidade pequena aqui. Então, a gente já tava meio acostumado. E a gente adorava lá. Então, o meu curso era 1 ano lá. E esses 6 meses, né? Por que ele era 1 ano e meio? Porque eram 6 meses de estágio remunerado. Então, eu fazia o curso. Mas pra eu me formar, eu tinha que fazer esse estágio de 6 meses. Que era um trabalho. Mas aí tinha que ser num hotel, ligado à escola, né? Parceria com a escola, enfim. Mas era um trabalho remunerado que, né, eu tava meio garantido ali. Enfim. E aí, a gente morou esse primeiro 1 ano em New Plymouth. Quando acabou o curso, a gente foi pra Auckland.
eu consegui o meu estágio em Auckland. E, né, escolhemos pelas oportunidades. Daí, pro Thiago trabalhar, conseguir um trabalho seria mais fácil lá. A gente tinha muitos amigos que já estavam lá, enfim. E aí, fomos pra Auckland. E eu fiz meu estágio de 6 meses e concluí. Mas não foi uma área que eu gostei. Não te... Não, hospitality a gente sabe, né? Todo mundo É que... puxado. Trabalha final de semana, coisas assim. Exatamente. E aí, por exemplo, essa minha fase, esses meus 6 meses no hotel, tem até histórias. Porque como era um estágio, de 6 meses, eu só queria terminar, sabe? Então, quando eu consegui o estágio, eu não fiz perguntas. Eu não falei como que vai ser, como que não vai ser, quanto que eu vou ganhar. Eu não perguntei nada. Eu falei, eu só quero fazer. E eu escolhi esse hotel, porque o gerente foi dar uma palestra lá na escola e eu achei muito, muito legal e toda a ideia do hotel, enfim, e eu fui atrás. E não perguntei nada. Aí chegou lá, eu comecei... e aí, como eram 6 meses, eles falaram, ó, como é o seu estágio, não sei o quê, vamos fazer, assim, 2 meses em cada função dentro do front office, né, da recepção. Eu falei, beleza. Não fiz muitas perguntas. E aí, quando eu cheguei pra trabalhar, que eu fui descobrir como ia ser. Então, seriam 2 meses de porter. Porteira de... Nossa. 2 meses de recepção mesmo. Uhum. E 2 meses de reserva, no setor de reserva. Aí eu falei, ok. E aí, sendo porter, o que eu fiz? Eu estacionava carro, eu carregava mala, eu fazia room service e eu trabalhava de madrugada, inclusive. Porque o hotel, e era um hotel grande... Perto do aeroporto. O Hilton? Não, lá no Harbor. O Hilton? Não. Não, o M-Social. Ah, não. Bem ali na frente do Harbor. Uhum. E aí, como porter, eu tinha que trabalhar algumas madrugadas. E aí, cada dia da semana... Era tipo revezamento, algo assim. Tipo, uma semana por mês era na madrugada. Então, tinha a semana que eu entrava de manhã, tinha a semana que eu entrava à tarde, tinha a semana que era na madrugada. Isso era terrível, né? Até fisicamente. Não, e quando eu descobri que eu ia ter que trabalhar de madrugada, eu chorava, né? Eu falava, não dava pra pedir pra tirar? Dava um sick. Tentei trocar com um outro menino que queria fazer a madrugada, aí o gerente não deixava, aí assim, um rolo. E era bem isso que eu fazia. Até hóspede pelado eu peguei de madrugada, desceu do elevador pelado. Sabe essas histórias que a gente ouve, tipo, que parece que não existe? Eu tô lá no meu computadorzinho, 5 horas da manhã, abro o elevador, tinha um hóspede pelado me chamando, que Não tinha consigo ficado entrar. pra fora do Não consigo quarto, entrar. sei lá, errou a porta do banheiro e saiu pro corredor, cartão. bateu a porta sem o cartão, completamente nu. Meu Deus. A minha sorte é que o gerente, o night manager daquele dia era um homem. Porque teve vezes do hotel inteiro, ficavam 3 funcionários na madrugada. Um porter, uma recepcionista e o night manager. E muitas vezes eram 3 meninas. Eu era a mais velha delas. Nossa. Um hotel, tipo, com mais de 100 quartos. Que é coisas de Nova Zelândia, né? Um hotel com 100 quartos. Ter 3 funcionários. Ter 3 funcionários, 3 meninas durante a madrugada. Não tem um segurança, não tem nada. É muito Nova Zelândia. Então, foram 6 meses, assim. Os 2 de porter foram difíceis, assim. Porque eram esses horários malucos. Não fazia muita coisa, né? Porque quem que vai entrar de madrugada? Mas tipo assim, às 6 da manhã, 5 da manhã já começa a galera a sair, então eu tinha que pegar os carros, porque era isso, eu manobrava os carros. Tinha que ter alguém pra fazer room service, então às vezes era 3 da manhã e alguém queria comer alguma coisa, então era o porter que fazia. Algumas coisas pré-prontas lá. E aí eu fazia ronda, então eu tinha que andar todos os andares. Você era segurança também. Eu tinha que andar... Era um faz tudo. Eu fazia 2 rondas por turno. Então, eu tinha que andar os 12 andares, o corredor todo, e eu morria de medo. Tudo desligado. Nossa, eu ia morrer de medo também. Eu tinha medo, assim, de, sei lá, parecia uma assombração. Uma era pessoa esse pelada. o meu medo, era esse o meu medo, assim, era uma assombração. E aí, eu ficava fazendo essas coisas. Às vezes, também não tinha nada pra fazer, a gente ficava batendo um papo. Mas foi assim, foram... Os 2 meses mais difíceis da Nova Zelândia foram esses de porter.
Mas aí acabou o estágio, e eu percebi que não era isso que eu queria. Claro, né? Depois da Esses experiência. horários e tudo mais. Eu falei, não é isso que eu quero. E aí eu fui pro Brasil, fiquei 2 semanas no Brasil, fui sozinha, porque era aniversário de 60 anos da minha mãe, aí eu fui. E aí, quando eu voltei, o meu marido tava trabalhando na Huckleberry, que é tipo um mercado de orgânicos que tem em Auckland. Não conheço. É um mercado Uhum. mais focado nos orgânicos, né? Nessa legal. coisa mais saudável, enfim. E ele tava trabalhando no café que tem dentro de uma das lojas. E o e-commerce deles, a loja virtual da Huckleberry, ficava baseada lá na mesma loja. E aí, eles estavam precisando de alguém para cobrir férias da menina que cuidava da loja virtual. Naquele período que eu fiquei produzindo nosso projeto no Brasil, que eu fiquei fora da agência, lá no Sul, a gente teve uma loja virtual dentro do nosso site, que vendia produtos relacionados à sustentabilidade e tudo mais, orgânicos. Então, tinha bem a ver. E aí, logo que eu voltei do Brasil, eu fui fazer uma entrevista, porque precisavam de alguém para cobrir férias e tudo mais. E aí, eu fui trabalhar na mesma empresa que o Que Thiago. legal. E aí, lá, a menina tirou férias, eu cobri, eu fazia alguns turnos na loja, né, no mercado, até que a menina pediu demissão. E aí, Do eles me nada. ofereceram pra tocar a loja virtual. E aí, como na época não tinha uma demanda tão grande, né, foi antes da pandemia, era uma pessoa só, então eu era responsável. Então, eu recebia os pedidos da loja, montava as caixas e o courier retirava. Então, eu fazia os pedidos virtuais. E eram os produtos do mercado, né? Então, a pessoa comprava de tudo. Farinha, laranja, ovo, tudo que tinha disponível no mercado, né? Quase tudo tinha no site. Então, eu montava as caixas e era isso meu trabalho. É legal, é mais tranquila, né? Era mais tranquilo, era no mesmo lugar que o Thiago, então a gente conseguia ter os mesmos dias de folga, a gente conseguia ir e voltar junto. Então, isso fazia bastante diferença, porque a gente tava sozinho aqui, né? Então, a gente só tinha nós dois, assim. Tinha amigos, sim, mas, né? Então, pra gente, ficou muito mais fácil estar trabalhando juntos, assim, no mesmo lugar, não juntos diretamente. E aí, eu tinha essa experiência, eu já tinha tido a loja virtual, então tinha a ver. E ali eu fiquei por 2 anos. Bastante tempo. Fiquei bastante tempo. Então, eu não cheguei a trabalhar com a área de produção aqui. Eu até tentei algumas vagas, não rolou. Fiz algumas entrevistas, fui para segundas fases, assim, mas não rolou. E aí, pra gente, naquele momento, tava fazendo mais sentido a gente manter aquela rotina. E aí, beleza, eu fiquei 2 anos... 2 anos, até eu sair de licença maternidade. Eu fiquei responsável pela loja virtual desse mercado. E aí veio pandemia, o que foi uma loucura, porque tudo virou online. Daí, você recebeu um pedido Eu no recebia, dia. assim, numa média de 10 por dia. Chegou a 150 no dia. Meu Deus. Com a mesma estrutura. E uma pessoa só, só você ainda. Só que aí, o que aconteceu? Porque o café fechou, toda a equipe do café veio pra web. Então, Ajudou. e o Thiago, inclusive. Então, ele foi trabalhar diretamente comigo. E aí, foi uma loucura. Nossa. Porque ninguém tava esperando aquilo, né? Então, foi tipo um aprendizado. Como fazer, como dar conta, como... Então, foi um desafio que a gente enfrentou aqui e que deu tudo certo. E aí, passou a pandemia. A gente tava esperando a nossa residência. Nossa residência levou 28 meses. Nossa. Porque foi, né, numa fase anterior a essas que estão... Você entrou por pontuação? Por pontuação. Foi pelo Thiago, porque ele tava numa função que tava na lista de café manager, né? Na época. E aí, somamos os pontos da minha pós, que, né, serviu pra alguma coisa. Então, somamos os pontos e aplicamos em dezembro de 2018. E aí, a gente falava, vamos... A média, né, no site dizia que em média saía em 7 meses.
naquele momento. A gente falou, ok, então vamos esperar pra engravidar. Vamos esperar sair a residência, e aí a gente... E ele não saía, pandemia, nananã. Passa um ano, não Um sai. ano, Passa 2 anos, não sai, nada. Aí a gente falou, bom, já tinha passado até a pandemia, né? O primeiro lockdown e tudo, e nada. Uhum. Parou tudo. Aí a gente falou, bom, a gente quer ter um filho. Então, não vamos esperar mais. Não dá pra gente ficar esperando a decisão da imigração pra gente tomar essa decisão que é tão pessoal. Mas teve que aplicar de outro visto nessa espera aí da residência? A gente ainda tava no post-study. Ah, tá. Que era Porque 3 como anos. era 3 anos, né? Então a gente ainda tava com o visto do post-study. Que aí pra mim, né, pra nós dois, era um visto de trabalho aberto. Uhum. E aí, beleza, então vamos tentar. Se sair a residência, ótimo. Se a gente tiver que voltar pro Brasil, porque talvez a gente não queira ir atrás de aplicar mais visto, né? Tudo bem. Porque não era pra ser e a gente quer ter o filho. Então, independente de ser aqui ou lá, a gente Uhum. quer. Então, vamos tentar. E aí eu engravidei. Depois de quanto tempo que vocês decidiram? De quando a gente decidiu, acho que uns 2 meses. De quando a gente Foi começou rápido. a tentar, tipo assim, vamos parar com o anticoncepcional. Mas já tinha esperado uns 2 anos já em questão a residência, né? Então, Sim, Não, mas tipo, né, porque tem... Você falava, vou engravidar, demora ainda. pra- pode demorar, assim, 1 ano, até o corpo se acostumar, né? Dizem que, assim, parou o anticoncepcional, como ele é sintético, em teoria o corpo volta ao que era, né? Mas tem mulheres que levam meses, 1 ano e tal, pra conseguir. E acho que deu uns 2 ou 3 meses, e aí eu engravidei. E aí a gente tava trabalhando junto, o que era ótimo. Então ele tava sempre perto de mim. Quando a gente precisava ir na midwife, a gente tava já junto e tal. E então foi ótimo nesse sentido, né? Uhum. E a gente morava bem perto do trabalho e tal. Então, e eu passei a gravidez toda trabalhando ali, na loja virtual. Depois da pandemia, tinha uma outra pessoa, né? Eles contrataram, porque a demanda aumentou Sim. no geral. E era uma brasileira também, Que legal. uma amiga brasileira. E aí eu passei a gravidez toda trabalhando, tive uma gravidez bem tranquila. Fiz yoga a gravidez toda, com uma professora brasileira aqui. Então a gente sempre... A Mai, É. ela vai vir também. Ah, é? Uhum. Maravilhosa. Então, eu fiz desde quando eu tava de 17 semanas, que eu conhecia e comecei as aulas. E fiz com ela o hypnobirthing, que se ela vem, ela vai contar um pouco do trabalho dela. Hypnobirthing. De hipnose? A palavra, sim. Mas, assim, foi uma coisa... o curso que fiz eu e o Thiago, né? É uma preparação pro parto. Ela vai explicar melhor. Mas, assim, eu recomendo demais. Porque foi muito maravilhoso pra gente. Tanto pra mim quanto pro Thiago. Pra estarmos preparados. Pro que quer que viesse. Aqui o parto natural é muito mais... É o que é incentivado. Então, não tem muita opção de você escolher fazer uma cesárea. Então, eles incentivam, tal, é o normal, né? Uhum. E para você estar preparada, assim, foi muito maravilhoso, muito maravilhoso. Tanto que foi com ela que eu troquei a ideia sobre, né, que profissional falta aqui pras mães e tudo mais. E então, durante a gravidez, assim, foi bem tranquilo. Eu tava muito preparada pro parto, muito preparada. Então, a gente fez todos os cursos que estavam disponíveis, que o hospital oferecia, que aí fizemos o hypnobirthing, que não era, né, do sistema de saúde, foi uma opção nossa, mas que foi muito bom. O Plunkett também oferece alguns cursos, a gente fez. Então, tudo que, né, de informação, tudo que a gente podia, assim, pro parto, principalmente, eu tava muito preparada, muito confiante, muito positiva. Isso é ótimo. E meu parto foi maravilhoso. Entrei em trabalho de parto, fui pra uma festa junina, porque a midwife pulou a fogueira. A midwife foi me visitar. Eu comecei a sentir alguma coisa na sexta à noite, uma semana antes da minha due date, né, do que era previsto.
comecei a sentir uma coisa, aí no sábado de manhã aquilo tava sentindo uma coisa diferente que eu não tinha sentido a gravidez É, inteira. o bebê nascendo só. Cabecinha pra fora. Já. E aí, não, eu tava sentindo tipo uma cólica, então eu falei, acho que isso é, né, Uma contração, tá uma mini. começando o processo aqui. Aí dei uma caminhada, bem tranquila. Eu tava muito, tipo, Zen. eu tava muito preparada, eu tava tranquila. Detalhe, a gente não sabia o sexo. Ah, você deixa... A gente demais, eu queria fazer isso Bruna. também. A gente conversou disso, porque eu vi até uma influencer, ela fez isso, e daí eu comentei pro Jonathan, nossa, eu acho que é uma coisa que eu toparia fazer. Ele falou também. Tipo, não, apesar de eu ser extremamente ansiosa, eu acho que eu ia gostar Mas muito. é problema que vai fazer ultrassom, as coisas assim. Ah, deixa eu ver ali um negocinho Não, ali e mas tal. daí Você você- pode pedir. É, pede, eu não Ah, quero tá. ver. Sim, no... Só ver se tá tudo bem e tal. Exatamente. Normalmente, o sexo aqui, eles descobrem no ultrassom de 20 semanas. E coincidiu nesse ultrassom que eu fui fazer, eles não fazem tantos como no Brasil, enfim. Coincidiu que nesse de 20 semanas, a gente tava no lockdown de level 3. E o Thiago não podia ir comigo. Não podia entrar ninguém além da mãe, da gestante. E aí eu avisei a moça, eu falei, olha, eu não quero saber o sexo. Já nos primeiros eu já avisei, mas nesse que era o principal, que ele demora 45 minutos, que olha tudo, mede tudo. Eu falei, olha, não quero saber, tá? Não, don't worry, she's okay. Aí ela falou, não, tudo bem. E aí, tanto que ela não soube. Porque aí ela falou que ela não focou. Porque, como eu não queria saber, não era uma coisa que precisava verificar se estava tudo bem. Nem ela disse que nem ela soube. Então, se você pede, eles não te falam. E aí, a gente não sabia o sexo. Mas eu tava muito tranquila, eu não tava curiosa pra saber. Eu tava muito... E eu não tinha nenhum feeling, assim, ai, acho que é menino ou acho que é menina. Zero. O Thiago, né, o meu marido, tinha certeza que ia ser um menino. E ele falou, vai chegar antes. E ele chutou dia 12. O Luca nasceu dia 11. Nossa. E aí, no sábado, a midwife foi me visitar em casa. Falou, ó, você não tá nada dilatada. Pode demorar, pode ser só na segunda-feira. Então, tranquilo. Aí eu falei, a gente tem uma festa junina, né? Não falei festa junina, que ela não ia nem entender o que significa, mas falei que tinha uma festa na casa de uns amigos. E ela falou, olha, se eu fosse você, eu iria. Pra você se distrair, porque esse processo ainda vai demorar, você, né, tá começando e tal. Eu falei, então vamos. E fomos. E aí fiquei ali de boa, eu tava aqui conversando, de repente eu falava, só um minutinho. Que era a contração, e eu continuava conversando. E aí, beleza, me distraí, sentindo de tempo em tempo, mas me distraí e tal, fui pra casa. E aí eu já daí já não tava mais tão confortável, assim. Não consegui ficar deitada, não consegui ficar na bola e tal. O lugar mais confortável que eu encontrei foi o meu banheiro. Fiquei ali na privada, porque não tinha nada, né? Na privada não tinha nada me pressionando. E ali eu fiquei, na madrugada, tranquila. Falei, Tirando a Thiago, soneca. dorme um pouco, porque você vai precisar me ajudar, enfim. Que eu tô tranquila aqui. A única coisa que eu usei de alívio foi uma maquininha de choque, que chama TENS Machine, que dá um choquinho parecido com fisioterapia. Vocês já fizeram fisioterapia? Sim, eu fiz, Que aí você sente um choquinho. É bem parecido. Então, é uma maquininha, você cola aqui atrás, e aí você fica com a maquininha na mão ali, e na hora que vem a contração, você aperta o botão, dá um boost, tem escrito, né, boost, e aí dá um choquinho maior, quando acaba a contração, você aperta de novo, fica um choquinho. Mas por quê? Que é pra desviar a dor. Ah, tipo, aquela tá doendo mais do que... Não chega a doer, né? Porque é só um choquezinho, assim, bem da fisioterapia. É só pra mudar o foco do cérebro. Mudar o foco. Exatamente. Você não foca na dor. Então, foi a única coisa de alívio que eu usei. Daí, chegou um momento também que aquilo já tava me irritando mais do que me ajudando. Tava me irritando aquele choque. E aí, eu tirei e fiquei ali de boa. E aí, quando chegou, sei lá, 5 da manhã, mudou
a sensação na hora da contração. O choque já não tá mais fazendo efeito. Eu já tirei o choque e aí vinha com uma vontade Tá com o dedo na incontrolável tomada. de fazer força. O meu corpo fazia força sozinho, não era eu que tava fazendo. Aí eu falei, olha, mudou aqui. Avisei a midwife, ela falou, agora você pode ir. Obrigada. Aí eu falei, tá bom, fomos pra maternidade, né, pro hospital. Ela já tava lá, em 1 hora ele nasceu. Nossa. 1 hora. Em 1 hora, Só 1 hora abriu e as 20. pernas, saiu fora e pronto, acabou. Eu Foi fiquei de pé. Foi Não foi. Não foi na banheira, não? Não, eu não quis na banheira, mas foi de pé. Nossa. Eu nunca apoiei assim na cama Uhum. e deixei a gravidade me ajudar. Então, É, boa ideia. Nossa. a minha Aí midwife, ficou o médico ali embaixo assim. sim, a midwife ficou posicionada, tem até uma foto do momento que ele nasceu, então eu tô assim de pé, o Thiago de um lado, a minha midwife do outro segurando ele. Mas quem que tirou essa foto? Eu contratei uma fotógrafa. Ah, legal. tá. Porque como a gente tava longe da família e tal, eu quis ter um registro pra compartilhar com eles também. Uhum. Pra eles verem como foi, Ah, né? que legal. Eles não me viram grávida. Eu vou levar umas GoPro, botar um GoPro na cara, Acompanha botar no tudo. médico, botar aqui Põe no em médico. mim, né? Tipo, a visão da esposa, a visão do... Bota ao contrário, assim, botada pra cara, né? E aí a gente optou por ter uma pessoa, porque o Thiago ainda falou assim, eu quero estar 100% com você naquele momento. Não eu não quero tirando pensar em tirar foto, em nada. Então a gente... Que fofo. Foi fofo. Os meus amigos e a minha família chamam ele de fofo. Eles não Ah. me perguntam assim, como tá o Thiago? É como tá o fofo? Oh. E aí, a gente achou legal ter esse registro e tal. E aí, eu tava de pé. Aí só caiu, daí cortaram. Ah, deu aquele espirro. Tinha! Nasceu. E aí, foi relativamente rápido, né? Do tempo que eu fiquei lá no hospital. Então, tipo, foi em 1h20 ele nasceu. Ela segurou e eu descobri que era um menino. Uhum. E Teu marido já sabia. ele tava muito certo. E aí, e aí tem a foto eu olhando assim pra ele e eu perguntei pra ela, né? O que é? Daí ela, it's a boy. Oh. Aí eu olhei pro Thiago e falei, Thiago, é um menino. Porque ele tava muito certo. E aí, eu tive a minha hora dourada. O que é isso? A hora dourada é a primeira hora de vida do bebê. Uhum. Que vem direto pro colo da mãe, que pra amamentação isso é bastante importante. E é uma Mas coisa... é The Golden Hour mesmo? Ah, tá. E é bem importante, assim, porque é o contato pele a pele, ele acabou de sair ali, ele tava num lugar, sabe? E ele vir pra pele, assim, no peito da mãe, no colo da mãe, é bem importante. Tem melhorado muito isso hoje em dia. Porque se a gente for pensar no Brasil, que tem um alto índice de cesárea, eu acho que um dos países que mais faz cesárea no mundo, né? Então, o bebê nasce e, na grande maioria das vezes, ele não faz isso. Ele não vem pro colo da mãe. Apesar de já ser possível, hoje em dia já se faz mais, quando é uma cesárea necessária e tudo mais. Ou mesmo quando não é necessária, mas já é possível fazer isso. Tirar ele e já trazer pra mãe. Mas, né, tem mudado. E é maravilhoso, tanto pra mãe quanto pro bebê, ter esse momento. E dele mamar na primeira hora de vida. Isso tudo faz bastante diferença. Uhum. Então, e aqui na Nova Zelândia é legal, porque isso tudo é bem... É o normal, assim, é o padrão. Então, eu tava de pé, eu sentei, eu deitei na cama, ele veio direto pro meu colo, direto. E aí demora um pouco pra cortar, que é outra coisa que não é cortar o cordão logo. Espera todo o fluxo de sangue que tá rolando ali parar pra daí cortar. E eu que cortei. Ai, que legal. Nossa, essa é uma sensação bem louca, né? O Thiago tava com um pouco de aflição. Ai, E aí eu ficaria. descobri que eu podia cortar. Se eu tivesse me sentindo bem, se a posição fosse favorável e tudo mais, eu poderia cortar. Eu falei, quero. Mas daí você já deitou e tal. Sim, eu já assim. tava na cama, né? A cama tava levantada e tal. E ele tava com um pouco de aflição, mas aí a midwife deu a pinça, que, né? Tem a pinça que segura o cordão e aí você corta. E ela deu pra ele segurar, assim. Uhum. E ele, na hora, né, naquela adrenalina toda, segurou. Nem lembrou que ele tava com aflição.
E aí ele segurou e eu cortei. Então foi outra coisa bem legal, assim, de poder fazer O que isso. que faz com o resto? Porque fica uma ponta em você e uma ponta da criança. Puxa? É a placenta. O cordão, ele Tá. tá no bebê, né? Uma ponta, e a outra ponta tá na placenta. Tá. A placenta é um órgão que o nosso corpo produz só durante a gravidez. Depois sai fora. Depois, assim que o bebê nasce a placenta. Então, são 2 nascimentos, praticamente. Depois de alguns minutos, até 1 hora, assim, nasce a placenta. Então, ela sai, ela é... Uma bolinha. Se você for olhar, tem muita gente que faz, tipo, um carimbo com ela. Então, ela fica parecendo uma árvore e o tronco é o cordão. Então, ela é um discão, assim. E o cordão tá nela. E aí, a minha nasceu depois de uns 20 minutos. E eu guardei e plantei. Então você Você fica pode com aquela plantar? coisa pendurada em você. Ela tá dentro de você. Então, mas você saiu fora depois, né? Daí, quando Vai. sai, ela sai inteira. tá. Com o E cordão. daí você plantou como assim? Plantou? E aí, elas perguntam se você quer guardar. Ou se pode ele Quero guardar. guardar. Ou se você quer que Bota na jogue fora. geladeira. Fica na geladeira. Fica Não, no... mas deixa em casa na geladeira. Bota dentro do potinho. Tem gente que faz cápsulas, né? Tem alguns estudos que falam de alguns benefícios. Teve a Fernanda Lima falando que eles comeram, assim. Então, tem várias práticas. E eu descobri que na cultura Maori é bem comum plantar. Porque você devolve pra terra. Ai, que legal. Mas você plantou uma plantinha junto ou só botou no... Eu plantei tá. um pé de feijoa. Ah, Que legal. eu achei bem simbólico. Porque a feijoa é uma fruta brasileira. Que tem muito aqui. Que tem muito aqui, que é muito mais popular aqui do que no Brasil. Então eu achei bem simbólico. E aí a gente plantou. Eu vou copiar. Pode copiar. A gente faz com uma sunflower. Não, bota os... Não, pé de manga. não. Pode copiar. E aí a gente plantou, tipo, então a gente, né, o Thiago comprou um pé de feijoa e a gente pôs a placenta, plantou a árvore, então ali naquele pé de feijoa que tá lá em casa, a placenta dele foi plantada. Daí depois até que eu descobri que, né, na cultura Maori eles fazem isso, ou enterram em algum lugar, porque você devolve pra terra uma parte, né, enfim, que foi bem... Ah, e é legal ver uma planta, tipo, né, nascendo e tal. Sim, Só que eu a acho que eu gente, botaria num lugar público, porque na casa que você mora, casa de É. aluguel a e gente tal... pôs num vaso. Então, a gente é. consegue... Tanto que a gente se mudou. Então, quando ele nasceu, a gente tava lá em Avondale, né? Num outro bairro. E aí, a gente se mudou e levou o vaso. E como a feijoa não é tão grande porte, dá pra também cortar, né? Tipo, Sim, dá pra aumentar o vaso, dá pra... Enfim. legal. E aí, ela fica bem na nossa porta, assim, na entrada de casa, tá o pé de feijoa. Que legal. E já deu feijoa. O Lucas já até comeu a feijoa do pé da placenta Que dele. bonitinho. E aí, eu tive essa golden hour, né? Com ele, bem importante. Então, enquanto elas estavam cuidando de mim, assim, né? Depois que nasceu a placenta, teve que dar um pontinho, que eu tive uma laceração pequenininha, né? Teve que dar um ponto, teve que verificar tudo, enfim. O tempo todo ele aqui, Que legal. coladinho em mim. Isso tudo sem anestesia? Zero, nada. Só usei a TENS Machine lá na madrugada. O resto... Assim, o ponto com uma anestesia sim, local. local, é. Mas eu não tomei nada. Nada. Então foi 100% natural. Que legal. Em comparação a você, foi 1 hora de parto. Teve alguém, acho que foi ontem, como que é o nome dele? Foi Esqueci 2 já. horas e meia. O Não, Ed. falou que foi 9? Não, do Ed foi 2 horas e meia. Alguém falou que foi 9. Que a gente já teve várias grávidas. Acho que a Sarah falou que o primeiro dela foi 9 Alguma coisa assim, horas. falou que foi 9 horas, tipo... Então. Parto normal e tal. Aí teve a cirurgia que durou, daí, tipo, mais 1 hora e tal. Ah, não sei se foi ela, então. Não lembro. Não, foi outra pessoa, mas 9 horas, pensa. Sim. E daí não conseguiu, daí teve que fazer cesárea. Sim, Cesárea. tem mulheres que ficam 24 horas. Nossa. Eu fiquei um bom período, né? Porque começou no sábado ali, mas ali ainda não era o ativo, né? Foi aos poucos. Então, na madrugada, que tava aquele trabalho de parto ativo e tudo mais, que eu fiquei em casa, né? Foi uma madrugada. Ele nasceu às 7h20 da manhã do domingo. E você teve uma midwife da hora, ainda tem gente que reclama e tal. Era um grupo, no meu caso.
elas eram em 4. Então, cada vez que eu ia na consulta era uma diferente, mas todas me conheciam. Uhum. E quem tava no plantão daquele final de semana foi a que acompanhou meu Isso foi parto. lá aonde? Que hospital que nasceu? É Waitakere, que é no oeste Ah, tá. de Auckland. E ela que tava de plantão no dia. E foi assim, foi ok. Foi ok. Mas, por exemplo, pra parte da amamentação, foi complicado. Porque elas eram em 4. Então, depois que vai pra casa, elas ainda continuam indo te ver, né? Uma vez por semana, depende, né, de como tá. Pra acompanhar o bebê e você, e a mãe. E como eram 4, cada vez era quem tava disponível, enfim. E aí cada uma me falava uma coisa. E aí o que aconteceu? Ele nasceu, tudo bem, né? Depois de, sei lá, um tempão que ele tava ali comigo, depois que tava tudo certo comigo, elas foram medir, pesar, porque ele tava bem, né? Nos primeiros, na primeira avaliação ele tava bem, então elas deixaram ele ali comigo. E aí depois que a placenta nasceu, eu perdi sangue. Que é uma coisa que a midwife do hospital me explicou que não é normal, mas é muito comum de acontecer. Muito comum. E aí eu perdi um pouco de sangue a mais do que... Como assim? Tipo, depois você saiu lá, é como se tivesse menstruado, entre aspas? Ou... assim, saiu a placenta Aham. e eu continuei tendo um sangramento. Ah, tá. Achei que Porque tinha sido aí- depois. Não, ali na sala ainda. Ele aqui no meu colo, ali na sala. Então ela tinha que controlar aquele sangramento, porque, né, o útero vai começar a voltar ao normal, né? Ele começa a se contrair pra voltar ao normal, só que aí eu tava tendo um sangramento que tava um pouco além do que deveria, porque a gente fica com um sangramento por semanas depois que nasce o bebê. É tudo machucado ali dentro, não tá? Algo assim, se regenerando. Tá voltando ao normal. Então, assim, mesmo que seja uma cesárea, a mulher vai ter esse sangramento por algumas semanas depois do parto. Todas. Então, é o corpo voltando ao normal. É o lóquio, se não me engano, o nome desse sangramento. Só que ali, eu tava tendo um sangramento significativo. E aí, ela foi ver o que tava acontecendo rapidamente, coisa de 5 minutos, já me deu uma injeçãozinha, checou minha pressão, eu não senti nada, eu não fiquei zonza, eu não senti nada. Eu tava ótima. Se ela não tivesse me contado, eu nem saberia. E foi ela mesma que fez essa mini cirurgia? Foi a midwife do hospital, Ah, tá. não a minha midwife. A minha midwife, acho que já até tinha... Depois que ele nasceu, ela já até foi embora. Vazou louca. Porque aí é a midwife de plantão do hospital, que tá bem acostumada àquilo. E uma das outras midwives que ficou ali comigo foi me explicando o que estava acontecendo. E assim, foi tudo bem rápido. E ela queria ver se o sangramento era do ponto, né, da laceração, ou se não. Aí descobriu que não, mas em 5 minutos estava tudo resolvido. Só que elas ficaram me observando, né? Porque foi um sangramento considerável. De quase 2 litros. Uau! É bastante. Teve que repor teu sangue? Teve, Eu né? tomei uma bolsa de ferro só. Ah, Uma tá. infusão de ferro. Não precisei repor, mas eles foram me acompanhando. Nossa, 2 litros. É bastante coisa, né? E aí, o que aconteceu? Ali, enquanto eu ainda tava na sala de parto, ele veio mamar. Ainda é colostro, né? O colostro é antes do leite, então ele é bem grosso, bem pouco, ele é amarelo, né? Não é o leite como a gente imagina que vai ser. Então, o estômago do bebê, quando ele nasce, é do tamanho de uma cereja. É bem pequenininho. Então, ele precisa de pouco. Ele nasce ali com uma reserva de algumas horas, ele pode ficar ali algumas horas sem se alimentar. Ele vem com uma reserva. Mas ali, nessa primeira hora, botar ele no peito é fundamental, né? Quando possível. E aí vem o colostro e tal. Então, ele veio pro meu peito, ali na sala de parto ainda, a midwife colocou, ele veio e ele tenta mamar, ele, né? A gente acha que vai ser instintivo, né? O bebê vai ver o peito e vai querer mamar. Tanto que o peito fica bem escuro, porque o bebê não enxerga muito bem quando ele nasce. Então, a gente fala durante a gravidez, meu Deus, o que tá acontecendo com o meu peito? Que tá ficando escuro. É pro bebê poder enxergar quando ele nasce. Caramba, como o É corpo maravilhoso. ele O nosso corpo é maravilhoso.
Que sensacional. Aí, outra coisa que eu achei muito interessante, que é só uma curiosidade, Vibra. eu sentia que eu tava fedida no início. Eu falava, meu Deus, mas eu tomo banho e eu já tô assim. Eu passei desodorante. O bebê Sente cheiro também. sente o cheiro. E por que que é axila? Porque é próximo Porque do tá pé. perto do peito. Não é maravilhoso? Nossa, sensacional. Não é maravilhoso o corpo? E depois passa, porque aí depois o bebê já sabe onde é, a visão dele vai melhorando e tudo mais. Mas ele vem pela axila. Tipo assim, tudo, o corpo faz Se assim. adapta, né? E eu conversei com outras mães que falaram, nossa, eu também percebi isso, do cheiro, do suor e não sei o quê. Eu falava, mas eu acabei de tomar banho, não é possível. Assim, nos primeiros dias, sabe? Nas primeiras O semanas. corpo pensando nessa merda, ter que jogar mais sujeira pra cá. Você fica tomando E banho toda hora. aí, e é pro bebê saber onde é, sabe? Pra ele se orientar. E aí, beleza, ele veio pro meu peito, ele ficou ali e tudo mais. Só que logo machucou meu peito. Machucou. Ainda na maternidade. Tipo, no segundo dia meu peito já tava bem machucado. E aí veio a consultora da maternidade, que era uma senhora e tal. E em nenhum momento me falaram o que poderia ter acontecido. Elas vinham, olhavam como ele tava mamando e tudo mais. Tá tudo ok. Aparentemente o freio da língua tá ok, que é uma coisa que hoje se avalia, porque às vezes se a criança tem o freio da língua maior, atrapalha na amamentação. E aí tem que fazer uma pequena cirurgia para cortar, enfim. Então, essa avaliação do freio dos bebês é uma coisa que se faz logo, né? Para não impactar na amamentação, mas aparentemente estava tudo ok. E estava machucado. E aí a gente começou ali já uma luta. Eu já comecei a tirar, ordenhar o leite para dar o colostro na seringa. Então, eu ordenhava com a mão, as enfermeiras me ajudavam e tal, e eu dava na seringa para ele. Porque tava machucando, a gente não, né, mãe de primeira viagem, eu ainda não sabia muito, né? E eu não, assim, eu não me preparei tanto pra amamentação, porque eu achei que ia ser natural. Uhum. Que o bebê nasce pra mamar. Ele nasce pra mamar. Ele é feito pra isso, e a gente é feito pra amamentar. Mas tem todo um ajuste, tem todo, sabe? Uma atenção que a gente precisa dar. E assim, algumas coisas a gente consegue estudar, aprender na gravidez. E outras, só quando você tá com o bebê no colo. Começa a dar as merdas, daí você começa a Porque descobrir. é difícil você treinar ou saber com uma boneca. Então, eu ofereço, inclusive, a consulta para as grávidas, que aí é todo para entender o que vai acontecer com você, com o seu corpo, o comportamento do bebê, o que pode acontecer, o que fazer em determinadas situações. Então, assim, é bem legal. E eu não tinha feito isso, assim, eu fiz algumas aulas, né, que eram oferecidas pela Plunkett e tudo mais, que abordava a amamentação, mas mais assim, posições, algumas dicas e tal. E na hora ali com o bebê chorando, é outra história. Nossa. Outra história. E aí machucou logo de cara. Comecei a tirar, dava na seringa. Aí a gente tentou dar no copinho, né? Um copinho bem pequenininho. Porque ali naquele início, a quantidade que ele precisa é muito pouca, né? E até que vem a famosa pojadura, que é quando o leite desce. Quando vira o leite mesmo, como a gente conhece, né? Um líquido branco, Sai uma o quantidade colostro. maior. O início ali, os primeiros dias são só o colostro, pode levar até uma semana para o leite descer e tudo mais. Só que hoje eu sei que aquela perda de sangue foi o que impactou na minha amamentação. Mas eu não sabia e ninguém me falou. Ninguém fez essa relação. Só que, por exemplo, uma perda de sangue é um fator primário em dar um problema na amamentação. E eu falei, gente, tá tudo explicado. Quem cantou essa bola pra mim? O Thiago. Ele falou, o seu corpo, sem saber, o seu corpo tá, nesse momento, preocupado em te Recuperar o seu sangue, né? Tudo que aconteceu. Então, o leite demorou. E aí ele queria mamar.
e não tava Não vindo sugava, no não tem fluxo que precisava, porque, né, atrasou ali. E hoje eu sei. Então, hoje, se eu for atender uma... Tudo bem que a minha experiência não é a base dos meus atendimentos, porque a minha experiência foi a minha experiência, ela é única e cada mulher vai ter a sua experiência. Mas algumas coisas, né, a gente aprende e consegue ajudar essas mães. Então, já dá pra entender, já dá pra... Ó, como na hora que a gente vai que eu vou atender uma mãe, eu preciso saber todo o histórico, como foi o parto, como foi a gravidez, o seu histórico anterior, porque tudo isso pode influenciar na amamentação. Então, essa experiência, esse início, que pra mim foi muito difícil, assim, eu levei 2 meses pra conseguir amamentar sem dor. Nossa. Então, eu passei 2 meses com muita dor. E também tem que a gente entrevistou a Lilian, ela contou a experiência dela tendo filho aqui. Ela teve, tipo, leite vira... Como chama? Tipo, Empedrar? empedrar, isso. Sim. E daí ela teve muito disso, toda hora, com febre, teve que ficar internada. Mastite, isso aí, várias vezes. E daí ela teve que tomar um remédio pra parar de dar leite, porque ela não conseguia amamentar. Só empedrava. Então, e assim, são inúmeras intercorrências que podem acontecer na amamentação. Inúmeras. E se você tem alguém ali que vai te ajudar e vai fazer um manejo daquilo, às vezes de forma simples, sabe? Você tenta algumas coisas simples antes de tomar um remédio. Enfim, dá pra fazer bastante coisa, dependendo do caso. Enfim, cada caso é um caso. Mas tem bastante coisa que dá pra fazer pra ajudar essa mãe ali nesses primeiros momentos. Porque a fase crucial é o início, né? O bebê tá aprendendo a mamar, a mãe tá aprendendo a dar de mamar. Não é que você vai pôr e vai, sabe? Que às vezes a gente pensa isso, né? Tipo, você vai colocar o bebê, ele vai mamar. Eu penso isso. Então, eu pensava também. Mas assim, tem toda uma posição que dá pra ajustar, pra, sabe, facilitar, pra não doer, pra ser prazeroso, porque não tem que doer. Obviamente que o seu peito, ele nunca foi usado da maneira que um bebê vai, né, usar. Então, a cada 2 horas vai ter um bebê mamando ali. Então, você vai ter uma sensibilidade, mas não é pra doer, pra machucar. Se tá machucando, se tá doendo muito, alguma coisa tá acontecendo. E aí, tem que investigar o quê? E aí, muitas vezes, lá na própria maternidade, já te dão um bico de silicone, né? Que é aquele nipple shield. Que, para muitos casos, ele ajuda, mas ele tem que ser usado com moderação, com parcimônia, sabe? Não é uma coisa que bota. Não, você tem que, sabe? É necessário mesmo, nesse caso, tem que avaliar, sabe? Não fazer igual para todo mundo. Porque isso pode acarretar problemas na amamentação. Por exemplo, o uso do bico, o uso da mamadeira, o uso da chupeta. Tudo pode ter um reflexo na amamentação, por exemplo. E aí, o papel da consultora é o quê? É te explicar. A decisão é totalmente da mãe. Eu não julgo absolutamente nada. O meu papel é te dar as opções e você fazer a sua escolha como mãe. Sabe? A mãe. Fazer a escolha dela. Só que uma escolha consciente para coisas relacionadas à amamentação. Eu quero dar mamadeira? Pode impactar na minha amamentação? De que maneira? Quais são as alternativas? É isso que eu vou te apresentar. Eu tô com uma intercorrência, preciso fazer isso, isso e isso, ao mesmo tempo que o bebê precisa complementar ou precisa mamar enquanto eu tô com um problema. Como que eu posso fazer de uma maneira que vai impactar menos, o que vai ter um efeito... Eu vou te dar opções, alternativas, e a mãe vai escolher. A decisão é toda da mãe. A amamentação é da mãe. Não é da consultora. A consultora só vai dar ferramentas e vai auxiliar. Então, seja qual for a decisão da mãe, eu tô ali para apoiar, para ajudar, para ensinar, seja a decisão que for, sabe? E aí, isso eu senti um pouco, em alguns casos, de um julgamento. Não pode fazer isso, não pode fazer... Mas na minha realidade é o que eu consigo. Sim.
sabe? Então, foi o que me levou, assim, a minha experiência não é a base da minha prática como consultora, mas foi o que me levou a tomar essa decisão de quero ajudar outras mães, quero ser esse apoio. Que você não teve, de alguma forma. Que, de certa forma, eu não tive, assim. Eu contratei 2 consultoras particulares. Porque, assim, aqui na Nova Zelândia, por exemplo, o hospital tinha uma consultora. Depois, ele oferece pra você. Eles têm, fora do hospital, num outro prédio, por exemplo, lá no Waitakere, você pode marcar com uma consultora. O Plunkett também tem uma consultora. Na época, ela me atendeu online. Mas eu quis na minha casa pra me ajudar. Uhum. E ela me ajudou. Foram 2, né? Uma que tinha uma linha um pouco diferente do que eu gostaria, então ela me ajudou em algumas coisas, em algumas posições que foram boas, mas ainda assim eu tava com dificuldade. Ainda assim o meu peito estava machucado, ainda assim eu não tinha certeza da posição, tal, e aí eu contratei uma outra. Uhum. E ela me ajudou bastante. Não era brasileira, era uma kiwi. E aí ela me ajudou. E ela foi bem realista. Ela foi, assim, sem julgamentos também. Ela falou, tudo é um processo. Eu ainda tava com o peito muito machucado. Então, assim, não precisa você voltar a dar todas as mamadas no peito e não sei o quê, né? Isso no meu caso. Mas cada caso vai ser avaliado particularmente. E aí ela falou, vamos fazer um processo aos poucos. Porque também tudo isso acontece com uma mãe que tá no puerpério. O que é o puerpério? É aquele período pós-parto que os hormônios estão voltando aos níveis de antes da gravidez. Então, a mulher fica muito sensível. Pode acontecer o baby blues, que é uma alteração, né, tem a depressão pós-parto, que é uma coisa que pode acontecer e que também tem que ser falada e, né, desmistificar e dizer que pode acontecer mesmo, que, sabe, não é tudo lindo e maravilhoso, o puerpério é difícil, o baby blues é uma coisa que não é uma depressão, mas a mulher fica, tipo, sabe, é um sentimento ali, vem uma tristeza, vem uma coisa, como assim? Você acabou de ter seu filho, que é uma coisa maravilhosa, como que você tá se sentindo assim? Se sente culpada de não estar gostando daquele processo. Exatamente, você se sabe, assim, é uma loucura. Então, assim, uma mulher que tá nesse período, ela precisa de um acolhimento, ela, sabe, não é um período qualquer, é um período bem delicado. Então, assim, se ela tá já nesse período que é todo assim e ainda não tem um apoio, ela tá com uma dificuldade, não consegue, sabe, é muito difícil. E aí, o que eu, como brasileira, morando fora, sem ter a minha família, porque as fronteiras estavam fechadas. Então, muitas mães tiveram filho, muitas brasileiras tiveram filho durante a pandemia ou pós-pandemia, mas ainda com fronteira fechada, que não tinha ninguém da família que podia vir. Então, eu senti essa necessidade de ter alguém e eu não tinha. Então, eu falei, bom, eu posso ser essa pessoa para outras mães. E aí vem uma outra história. Eu vou contratar uma consultora, vai dar certo a minha amamentação? Não necessariamente. Tipo assim, vai ter coisa... É o que eu falo, assim, a consultora, ela vai te dar opções, vai te dar ferramentas, vai te ensinar, mas não é 100% garantido de que, tem uma consultora, então não pode colocar na consultora toda a responsabilidade. Até porque entendeu? Tem coisa que não tá no seu controle. Exatamente. Cada bebê é um bebê, cada mãe é uma mãe. É uma chavinha e uma fechadura ali do bebê com a mãe, com o peito da mãe. Então, cada um vai ser diferente. Então, não é uma garantia, mas ajuda muito. Eu não vou dizer pra a mãe vai me perguntar, você me garante que eu vou conseguir amamentar ou que vai resolver o meu problema, que eu não vou sentir mais dor e que não sei o quê? Isso eu não tenho como garantir, mas eu garanto que eu vou te dar todo o suporte, tudo que tiver ao meu alcance, que eu vou estar lá com você, que eu vou analisar o caso, que a gente vai criar alternativas e a gente vai tentar tudo que for possível. Isso eu posso te garantir. Mas eu não posso garantir o desfecho. Sim. E uma coisa que a gente tava falando antes, porque eu, assim,
Eu nunca tive filho, eu nunca tive esse contato de quero ter um filho, agora eu vou pesquisar sobre. Então, as minhas perguntas, que pode ser que eu vou fazer logo, logo, vão ser perguntas leigas, tá, gente? Então, assim, de Por pessoas favor. que não têm a mínima ideia, né? Então, todas as experiências que eu tenho, que eu já ouvi, são de amigas minhas, né? E a gente tava conversando da importância, né, de como que é bom ter uma consultoria, você inclusive comentou agora, e daí a gente falou, poxa, você falou, atendo também online e tudo mais, mas o quanto é importante a gente também ter esse físico, né? Sim. Por exemplo, eu pensei na minha ocasião, se eu tivesse um filho. Eu tenho a opção de contratar alguém no Brasil, vou pagar em real e pode ser online. Eu, honestamente, prefiro contratar pessoalmente. Eu prefiro, entre aspas, pagar mais caro e ter alguém que vai me dar aquele suporte, que vai me fazer se sentir confiante, sabe? Do que Sim. eu contratar alguém online que não tá ali, não tem um contato físico, não entende, sem falar do fuso. Sim. Poxa, eu tô passando uma dificuldade, ela tá de madrugada lá. Então, acho que tudo isso conta. E saber, Clara, saber que tem uma consultora de amamentação brasileira aqui na Nova Zelândia, já me dá mais confiança de querer ter um filho, porque eu sei que esse suporte eu vou ter, sabe? Então, a importância desses detalhes, acho que também as pessoas têm que levar em consideração. Sim, essa é a sabe? intenção, sabe? É poder oferecer serviço presencial, porque eu também quis isso. Eu também quis uma consultora lá na minha casa pra avaliar. Algumas coisas é possível fazer online? É possível. Mas, principalmente, o pós-parto ali, os primeiros dias ali, onde as mães têm mais dificuldade, o presencial faz diferença mesmo. Você consegue avaliar muito melhor. Agora, por exemplo, para consulta durante a gravidez ou para desmame, volta ao trabalho, é possível fazer online. É tranquilo. Mas ali, naquela consulta de amamentação mesmo, pós-parto, o presencial, dependendo do caso, realmente faz toda a diferença. Fora que você tem uma figura ali, sabe? Que pode te dar até um abraço. Sim. E às vezes a mãe ali só quer ser ouvida. Ela quer explicar o que tá acontecendo com ela. E ali, até na explicação dela, ela entende às vezes o que tá acontecendo, sabe? Ela quer uma pessoa ali pra dar atenção e que não vai dar um pitaco só por dar. Ou, o leite, o seu leite é fraco. Essas coisas que são mitos. Porque tem muito mito. E assim, eu sei que hoje em dia tem muito conteúdo por aí. Claro, é fácil. Só que, por exemplo, uma coisa que eu senti... Por que eu queria uma consultora indo na minha casa e me avaliando ali individualmente? Porque todo aquele bombardeio de informações me deixava mais ansiosa. Eu já estava ansiosa que aquilo lá não estava dando certo. Que alguma coisa não estava dando certo. Porque eu estava sentindo muita dor, estava muito machucado, não melhorava. Enfim... Eu já estava muito ansiosa e aquele bombardeio de informações e não sei o quê tava me deixando mais ansiosa ainda. Então eu queria, assim, ter uma pessoa que me falasse, e então eu escolhi ter uma consultora e aí seguir aquilo ali, aquele foco ali. Então eu escolhi essa pessoa, ela vai me ajudar, eu vou fazer... Não existe verdade absoluta, não é porque eu escolhi uma pessoa que só o que ela fala é certo. Não, mas aquilo me direcionou e me acalmou de eu ter ali, sabe, aquela orientação e falei, não, vamos focar aqui. Não adianta eu querer fazer tudo que eu ouço por aí ou levar em consideração todas as coisas diferentes. E cada um vai falar uma coisa também, Cada um né? vai falar uma coisa. Porque, e também, tipo, não dá pra generalizar, porque só você sabe quais são os seus sintomas. Daí você vai pegar lá um diagnóstico do Google, você vai falar, desses 10 sintomas eu tenho 3, deve ser isso. Não, peraí, E né? tem muito sintoma que é parecido. Sim. Tipo, então, são diferentes problemas. Só que vários desses problemas têm sintomas parecidos. Então, você tem que avaliar mais coisas pra falar. Não, então, talvez seja isso aqui. Sem falar que você começa a sentir sintomas que você não tinha, né? Você leu você leu. É verdade. Mas não tem nada a ver. Exatamente. E aí, tipo assim, no meu caso, eu tratei muitas coisas. E no final, Era outra, entendeu? Tipo, mais ou menos isso. Mas isso acontece muito. Então, assim, eu quis ter uma pessoa pra eu me focar ali e falar, vamos aqui, vamos tentar nesse caminho aqui com essa pessoa, que obviamente está fazendo sentido pra mim o que ela tá falando, vamos seguir aqui pra eu conseguir ficar um pouco mais tranquila. Porque quando eu sentia um monte de informação ao mesmo tempo, eu ficava muito confusa. Sim, com toda a razão, né? Não tem como. Até, tipo, gente, tô doente, daí eu ponho lá no Google...
Daí você começa a ver várias informações. Câncer. Fala, tá, mas o que eu tenho? É câncer ou é só uma gripe? Sempre é, né? Entendeu? Tipo, Sempre sempre é. é. Sempre é. Então, eu acho que... E assim, aproveitando o gancho, gente, tá? Eu vou deixar o seu link na descrição, o Instagram dela. Eu acho que eu, como mulher, e ouvindo isso, eu já sei o quão importante é. Então, imagina pra uma mãe, ou pra uma pessoa que quer ser mãe, quer se informar. Então, assim, eu acho que é muito válido e muito importante. Minha mãe, por exemplo, vou até te usar essa uma pergunta. Quando minha mãe me teve, eu não gostava de leite. Até hoje não gosto. Eu não gostava. Então, assim, minha mãe teve muita dificuldade pra fazer eu mamar. Eu não gostava de jeito nenhum. E eu nasci com um problema no coração. E eu tinha, pra eu não ter que fazer a cirurgia, pra eu desenvolver bem, eu tinha que ganhar peso. E como eu não queria mamar, minha mãe, tipo, realmente, ela teve, né, praticamente uma depressão pós-parto, porque ela não conseguia cuidar de mim. Tanto que ela falou, eu deixava você com a babá, porque eu não aguentava mais ficar tentando ouvir aquela cena. Então, ela começou a tentar de absolutamente tudo. E daí, ela conseguiu um sorvete de creme da marca Iopa. Era a única coisa que eu tomava. Então, ela falou, eu colocava 20 segundos no micro-ondas. Se eu colocasse 30, você não tomava. Era 20 segundos. Ela tentou de absolutamente tudo. Então, assim, eu, graças a Deus, não fiz uma cirurgia por conta do sorvete de creme da Iopa. Então, eu acho que também é uma dificuldade porque daí não tá no controle da mãe. Né? Sim. O que o filho... Isso é uma coisa comum de acontecer? Hoje em dia, tem muito mais estudo e mais informação. Então, por exemplo, quando a gente nasceu, assim, eu não sei quantos anos você tem, né? Eu tenho 36, então quando eu nasci, há 36 anos atrás, as práticas eram outras. Era tudo diferente. Então, não dá pra gente querer fazer exatamente como era antes, hoje. Porque hoje em dia já se tem estudos. Então, por exemplo, hoje em dia, não deixariam sua mãe fazer isso. Nunca. Porque um sorvete para um bebê, né? Hoje se tem estudos de impacto do que acontece na infância com o adulto, de obesidade, de diabetes, de não sei o quê. Por isso que também a introdução alimentar, hoje em dia, é um outro assunto que, né, foram estudando e vendo impactos e tudo mais, e mudando algumas orientações. Mas o bebê, de repente você tinha uma alergia. Eu tenho intolerância. Então. E daí eu falei pra minha mãe, quando eu tomo leite desde que eu virei vegetariana, eu tô tentando achar outras alternativas. Eu nunca tomei muito leite anyway. Mas aí agora o café aqui na Nova Zelândia é muito comum. Daí eu comecei pelo leite de aveia. Eu falei, mãe, não sei o que acontece. Quando eu tomo leite de aveia, tá tudo bem. Quando eu tomo o leite normal, nossa, me dá muito mal-estar. Eu me sinto inchada, me dá dor de cabeça. Se eu como muito queijo. Então, ela falou, filha, desde pequena você teve intolerância, você nunca gostou. Então eu falei, acho que não é eu gostar, é uma intolerância. Meu corpo não pode queria, acontecer, né? Mas às vezes lá naquela época não se tinha ainda muitas informações sobre essas intolerâncias, essas alergias e tudo mais, né? Então, assim, tem as alternativas. Então, se você não ia pro peito de jeito nenhum, tem bebê que não pega o peito de jeito nenhum, tem que arrumar alternativa, porque a regra número 1 da amamentação é alimente o bebê. O bebê tem que estar alimentado, tem que estar ganhando peso. Independente da forma que for feito. Obviamente que o leite materno, o aleitamento exclusivo, é muito importante, tanto para o bebê quanto até para a mãe, mas para o bebê principalmente. O ano passado, até a Nova Zelândia publicou um documento sobre mudanças que eles querem aplicar para a amamentação, porque o ideal é um aleitamento exclusivo até os 6 meses. E a amamentação até 2 anos. Isso é mais ou menos o padrão que se tem no mundo do que é a amamentação, né? Do quanto deve ser feita. Então, até os 6 meses é exclusivo. Leite materno. Idealmente. Mas, na realidade, às vezes não vai ser isso. Né? Vai ter os bebês que são intolerantes, aí tem as fórmulas específicas para esses bebês que têm as intolerâncias, que aí não tem determinada proteína, ou não sei o quê. Então, hoje em dia tem muita coisa. E até para o uso da fórmula, a consultora pode ajudar, não com doses, porque doses e tudo mais, isso é o médico, é o GP ou é a midwife que vai orientar. Mas a forma de oferecer
isso também a consultora consegue ajudar. Então, por exemplo, se você precisa complementar por um determinado motivo e você ainda quer continuar amamentando, mesmo que seja de uma forma mista, a consultora consegue te ajudar a fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Porque tem bebê que vai precisar. Porque você precisava ganhar peso. Vai ter bebê que ali no início vai precisar ganhar peso. Então, uma complementação ou com o leite ordenhado da mãe ou com uma fórmula, ela vai ser necessária. No caso daquele bebê. Não é igual para todos os bebês. Cada caso tem que ser analisado especificamente. Mas é possível fazer as duas coisas. E aí a consultora consegue ajudar nesse processo para que o complemento ou, né, o que quer que seja, impacte menos na amamentação para a mãe que quer manter a amamentação, que tem o desejo de manter. E a vontade da mãe. Se a mãe não quiser também, tudo ok. Não tem, sabe, certo ou errado. Obviamente que eu vou contar todos os benefícios que aquilo traz, mas a decisão é da mãe. Então, por exemplo, eu não julgo uma mãe que decide parar em algum momento porque aquilo não tá sendo prazeroso para ela. Porque só ela sabe. A dor, o incômodo. A dor, o incômodo, ou o impacto psicológico que aquilo tá tendo na vida dela. Então, é assim, para cada caso, ele é analisado individualmente e existem alternativas. Então, vai ter bebê que vai ter intolerância desde o início. E aí tem que avaliar os sintomas. É um trabalho em conjunto com os médicos, logicamente, porque a consultora, ela ajuda em algumas coisas, mas ela não é uma médica, né? Então, sim, é um trabalho em conjunto também com o médico, em alguns casos. Mas existem as alternativas. E vai ter bebê que vai ter muita dificuldade de ir pro peito, vai ter bebê com alergia, vai ter bebê com freio na língua. Tudo isso vai influenciar na amamentação. Mas a regra básica é o bebê estar alimentado. Então, o bebê estando alimentado, os ajustes são feitos. Que Mas legal. a primeira coisa é o bebê tá ganhando peso e tá tudo bem com ele. Isso é legal. E aí o resto se ajusta. E a outra pergunta que eu tenho, que eu até comentei, quando o leite empedra, né? Isso é comum? Por que bem que comum. acontece? É bem comum, principalmente no início. Porque o seu corpo, o corpo da mulher, tá calibrando. Então, a produção de leite, ela é por demanda. Então, assim, por isso que o bebê mama a cada 2, 3 horas, né? Ele precisa e o corpo da mãe vai calibrar para aquilo. Então, por exemplo, se passou das 3 horas, pode empedrar. Passou daquele período que o bebê costuma mamar e não mamou, você deu um peito só, por exemplo. Isso acontece muito. Você deu um peito só. O outro não deu. E aí passou das horas. Aquele que não deu, pode empedrar. Nossa, é questão de horas. Eu achei que era tipo... Pode sei lá, ter dias. questão de horas. No início, principalmente, porque o corpo ainda não sabe o quanto ele tem que produzir. Ele fica produzindo. Se o leite não sai, Empedra. existe uma proteína que manda uma mensagem pro cérebro falando, dá uma segurada. Quando o leite fica ali parado. E aí, no início, o corpo ainda não tá ajustado, né? Porque aquilo ali não tinha acontecido ainda. Ou quando é um segundo filho, já aconteceu, mas aconteceu há um tempão atrás. Então, ele precisa calibrar. E aí, nesse momento, pode acontecer de empedrar. É bem comum. E o que faz? Comum. Tem várias coisas que podem ser feitas, das coisas mais simples, né? Tipo, uma massagem, uma compressa morna, colocar o bebê pra mamar, né? Porque o leite precisa sair. E aquelas bombinhas que eu já vi que a mulher encaixa no peito? Então, a bomba, ela é usada pra ordenhar o leite. Ela, em muitos casos, ela ajuda a manter a produção. Justamente porque, como é por demanda e é por estímulo, quanto mais você... Pra quem tá com a produção baixa, a bomba ajuda, porque ela estimula mais. Eu achei que era pra ajudar a tirar também, tipo, não empedrar. Você pode fazer uma ordenha de alívio. Ah. Antes do bebê mamar, você pode ordenhar um pouco de leite, porque vai dar um alívio, a mama vai ficar um pouco mais flexível e ajuda até o bebê a pegar melhor. Porque se tiver muito duro e tal...
é até difícil pro bebê. Já Então- machuca a mãe, porque ele vai fazer mais força, talvez, né? Então, existe a ordenha de alívio, que pode ser feita manualmente, pode ser feita com a bomba. A bomba tem inúmeros usos, mas tem que usar certinho, assim. Não pode machucar, tem que ser o tamanho do funil correto. Isso tudo também a consultora ajuda com essa questão da bomba. Que tipo de bomba? Uma bomba dupla vai ser melhor em alguns casos, porque, né, você consegue otimizar o tempo. Algumas mães vão usar a bomba enquanto amamentam, então, tipo, tá amamentando de um lado, usa a bomba do outro, ou coleta leite sem ser com a bomba, mas tem um coletor de leite, que acho que foi até feito aqui na Nova Zelândia inicialmente, que chama Haka. E tem de outras marcas também, que você deixa ali enquanto você tá dando um peito, o outro vai coletando um leite que pinga. Tem mães que coletam bastante leite do outro peito que o bebê não tá mamando. Então, assim, a bomba em si, né, não o coletor, mas a bomba em si, ela pode ser usada de diversas maneiras. E ela ajuda em muitas coisas. E, tipo, uma pergunta muito, muito ignorante. Daria pra eu, tipo, guardar o leite? Com certeza. Tipo, pô, Vai tirei- guardar onde? Geladeira, freezer? congela, faz o Tem quê? todos os protocolos. Então, tem o tempo que você pode deixar na geladeira, tem o tempo que você pode deixar no freezer. E cada país segue um protocolo diferente. Então, o protocolo do Brasil é um pouco diferente do protocolo americano, por exemplo. Eu vou até participar de um evento agora em outubro, que é uma discussão sobre o armazenamento de leite. Mas sim, você guarda. Eu, por bastante tempo, né, até meu peito ficar bom e tudo mais, eu tirava com a bomba o dia inteiro e dava esse leite pro meu filho. E aí fica Madeira, algo assim? Eu usei mamadeira. Eu tentei algumas outras opções, mas eu usei a mamadeira, o que é polêmico, mas também dá pra usar, enfim, de uma forma um pouco mais que tenta evitar as confusões de fluxo, confusão de bico, que é uma coisa que pode acontecer. Isso é também o que a gente tem que falar. Então, quando usa uma mamadeira ou quando usa algum apetrecho que quase todos têm prós e contras, mas a gente tem que orientar a mãe o que pode acontecer usando aquilo. Vai acontecer? Não dá pra saber. Mas por isso que a gente tem que orientar do que pode acontecer, pra mãe poder ter a decisão. Então, assim, sim, você armazena o leite, eu dava na mamadeira. E ainda eu também não tinha tanto conhecimento quanto eu tenho hoje, né? Sobre como oferecer esse leite. Então, naquele meu momento, naquela minha realidade, foi isso que Você pode eu fazer. pude fazer. E tem sim. Então, essas orientações sobre como armazenar o leite, de que maneira, são orientações que a consultora também pode dar. Que legal. Quando a mãe vai voltar ao trabalho, se a mãe vai voltar ao trabalho, mas ela quer manter a amamentação, ela pode mandar o leite dela pro daycare, por exemplo, aqui, né? Tô dando esse exemplo do daycare, mas da creche, enfim, tem muitas mães que mandam o leite, o próprio leite, né? O leite materno para dar na mamadeira. Enfim, e aí essas orientações de como armazenar, de como ordenhar, são coisas que a consultora ajuda avaliando cada caso. Que legal. E, esqueci, eu tava com uma pergunta muito boa na cabeça. Pera. Devia ser bom mesmo. Não, era boa, juro. Era... lembrei. É da produção do leite, né? Tem os casos que produz muito e os casos que produz pouco. Sim. Qual é o motivo de produzir pouco leite? Tem alguma coisa que pode fazer pra... Você falou da bombinha, que é uma coisa que pode ser um estimulante, mas que mais? Assim? Ótima pergunta mesmo, era muito boa, viu? Tchau. Estudei. Os motivos podem ser inúmeros. Desde uma redução mamária, de uma cirurgia, de uma prótese de silicone. O silicone, ele influencia bastante. Dependendo de como... Ocupa espaço ali, né? Dependendo de como foi feita a cirurgia, sim. Cirurgias que a prótese tá para trás do músculo, tem um impacto um pouco menor. Depende de onde foi a incisão. Porque se você pensa o peito, né? Lá dentro, nos alvéolos, é onde produz o leite. Mas como que o leite chega, né, para a boca do bebê? São ductos. Então, como se fossem vários caninhos. Dependendo de como foi feita a cirurgia, alguns caninhos foram
cortados, dependendo de onde foi feita a incisão. Principalmente quando é no mamilo, né, da cirurgia. Então, isso pode afetar, pode impactar na produção do leite, porque o leite vai ser produzido, mas ele não tem ducto suficiente para ser escoado, por exemplo. E aí, como é por demanda, conforme... Se o bebê não tá mamando a quantidade correta, porque ele não tem como, o leite não tem como escoar, o corpo calibra para produzir menos, né? Porque ele vai... O corpo né? Nosso corpo é muito maravilhoso, então ele vai calibrar para produzir menos. Então, assim, são diversos fatores que são avaliados para entender o porquê que a produção tá baixa. E a hiperlactação também não é o ideal, porque aí muito leite também às vezes é um problema para a mãe, até o bebê fica confuso na hora de mamar. Então, como tudo, né? Tudo que é muito, tudo que é pouco. Tem que ter equilíbrio. Exatamente. Então, o corpo vai ajustando, mas quando tem uma produção baixa ou quando tem uma produção muito alta, dá para ir ajustando. É muito mais comum ter uma produção baixa do que uma produção alta. São, né, as mães que têm hiperlactação são menos casos do que as que têm a produção baixa. Mas aí existem algumas coisas que podem ser feitas, que é um protocolo de ordenha, por exemplo, que é ordenhar um pouco com a bomba depois da mamada. Existem algumas ervas, alguns remédios. Naturais, assim. Alguns naturais e alguns remédios que o efeito colateral é um aumento na produção do leite. Mas isso, justamente, é uma das coisas que o médico vai precisar prescrever e avaliar. Então, eu posso te falar o que existe e o médico vai falar se, no seu caso, aquilo pode ser usado ou não, por exemplo. Porque, dependendo do histórico, da condição de saúde daquela mãe, ela não pode usar aquele determinado medicamento, por exemplo. Então, assim, eu posso te apresentar o que existe de opção e aí, com o médico, avaliar se aquilo é possível para aquela mãe ou não. E algumas ervas, que são os galactogogos, chamados galactogogos, que são algumas ervas. Não tem tantos estudos que comprovem a eficácia, os efeitos e tudo mais. Mas tem umas que são bastante utilizadas, que tem alguns estudos na literatura que falam de algumas específicas, como o fenogrego, que a gente tem aqui. É uma que é bastante utilizada. E tem os mitos também, né? De produção. A aveia, vai comer muita, muita aveia para produzir leite. É um pouco mito. Tomar muita, muita, muita água. Também é um pouco de mito. Não tem relação. Em aumentar a produção. Você precisa tomar uma quantidade boa de água, como qualquer pessoa, né? Mas você tomar extra não garante que você vai ter uma produção de leite. O corpo só vai jogar fora, não, excesso. Então, é um mito bem comum, por exemplo, essa questão da água. Então, tem algumas coisas que falam sobre produção de leite que os estudos falam que não é bem assim. Mas existem diversas maneiras de você estimular que essa produção aumente. Que legal. E bebê, né? Mamando. Bebê mamando com frequência. Então, quanto mais o peito for estimulado, a produção vai aumentar. Então, teoricamente, de madrugada, claro que a criança vai chorar, né? Mas, teoricamente, se não chora, teria que acordar a criança para fazer ela mamar ou não? Outra boa pergunta. Depende. Depende da idade daquela criança. Então, no início, né, nos primeiros dias... Só chora. Sim, você vai acabar acordando ela para mamar, porque durante a madrugada é o pico da prolactina. A prolactina é o hormônio que produz leite. Então, o pico dela é na madrugada. Que legal. Por que não botaram durante o dia, né? Tá tudo tão perfeito. Então, é bem importante que o bebê mame na madrugada. Mas aí você vai avaliar o bebê. Esse bebê tá ganhando peso? Se ele tá ganhando peso e tá indo tudo bem, e ele começa a dormir um pouco mais na madrugada, conforme ele vai crescendo, tudo bem. Mas aí tem que ser avaliado cada caso, sabe? Mas no início, enquanto ainda ele tá aprendendo a mamar, tá tudo... Sim, a cada 3 horas, se o bebê não acordar sozinho,
idealmente, você acorda ele pra mamar. Mas isso você tem que avaliar aquele bebê especificamente, como tá o desenvolvimento dele. Como que tá o ganho do peso e tudo mais. Mas assim, nos primeiros dias, ele vai acordar. Mas às vezes o bebê vai dormir mais tempo, então o ideal, até pra mãe, não ficar com um leite ali. Peito doendo, Porque coisa se assim. o bebê não, quando o bebê já tá um pouquinho maior e que tá ganhando peso e tá tudo certo, se ele não acordar e tudo bem dele não acordar, aí o ideal é que a mãe tire um pouco do leite. Porque senão Vai pedrar, né? vai doer. Dói, pedra. É. Ai, E não produz, né? Se não tá usando, não produz. Então Não é bom estimula. Exatamente. estimular, Se né? você não tira, o corpo começa a mandar o leite que fica parado ali começa a mandar uma mensagem falando assim, dá uma Sobrando, tá segurada. sobrando. não estão usando aqui, Não tá saindo, então dá uma segurada aí na produção. E aí isso pode impactar, né, na produção do leite, pode diminuir, porque ele fala, bom, então se não tá saindo, eu tenho que dar uma segurada, não vou produzir tanto. Então, é tudo muito interligado, assim, sabe? É tudo muito, é bem complexo, todo esse processo, que a gente acha que, É o tranquilo. leite vai sair, mas, Eu enfim. achava isso. Ah, Pegar o mas negócio. teoricamente, Não, eu sabia já de pessoas que tiveram dificuldade, como eu comentei da Lilian e tal, que participou, mas eu não sabia a complexidade que existe por trás de uma amamentação, né? Diversos Sim. cada casos. caso é um caso. Né? Sim, cada caso é um caso. Vai ter mãe que foi tudo bem desde o início, vai ter mãe que sentiu muita dificuldade. Mas o que eu tenho ouvido hoje em dia, eu não sei se é porque antigamente não se falava muito desses assuntos de maternidade, não sei se por vergonha, por, sabe, eu não consegui, eu fico me sentindo mal, eu sinto que eu falhei como mãe porque eu não consegui, então não se falava muito. Mas assim, o que eu tenho ouvido de casos, assim, a grande maioria passou por alguma questão na amamentação. A grande maioria fala assim, eu tive dor, ou eu tive isso, ou a produção, ou o bebê que não conseguia pegar e tudo mais. Assim, a grande maioria. E hoje em dia se fala muito mais, assim. Agora tem as famosas que estão sendo mães, estão falando muito mais sobre esse assunto, estão trazendo à tona essas questões da amamentação, sabe, para discutir, falar, olha, gente, não vamos romantizar, assim. É natural? É natural, lógico. O peito foi feito para produzir leite, a criança foi feita para mamar aquilo nos primeiros dias, né, nos primeiros meses, mas não é tão simples assim. Tipo, não é só colocar e o bebê vai sair mamando, sabe? Então, hoje em dia tem se discutido, tem se falado muito mais pra gente ver que realmente não é simples, mas não tão simples assim, né? É natural, mas Pode. E assim, inclusive eu tava vendo a Romana, a esposa do Alok, ela é médica e ela não conseguiu amamentar a própria filha. E daí você fica com esse tabu na cabeça do tipo, poxa, ela é médica, ela entende e ela não conseguiu amamentar. E tipo, ela foi muito honesta, ela fez bastante texto sobre porque ela queria amamentar o filho e ela não conseguiu. sim. Eu achei muito nobre, tipo, uma pessoa também Da abordar isso. área da saúde. Da área da saúde, ir lá, cara, tá, pra falar, realmente, sou da área de saúde, não consegui amamentar minha filha. Mas, por exemplo, uma coisa interessante também. Eu fiz um curso, né? De consultoria em amamentação, uma formação e tudo mais. É um curso que ele é aprovado pelo MEC lá no Brasil, como um curso de extensão e tudo mais. A grande maioria dos profissionais que estavam fazendo aquele curso são da área da saúde, obviamente, porque, né, a amamentação extensão. faz parte, né, da área da saúde. Eu era uma exceção de não ser da área da saúde, mas ter tido esse interesse em estudar. E que existem outras consultoras maravilhosas que também não têm uma formação inicial na área da saúde, mas que foram para consultoria por diversos motivos. E é muito interessante, porque uma das professoras é pediatra. Não, são 3 professoras, né, nesse curso. É o curso da Bianca Balaciano. A Bianca Balaciano, ela é psicóloga por formação. A Kelly Carvalho é fonoaudióloga por formação. E a Vânia Gatto é pediatra por formação. Então, assim, as 3 da área da saúde. E elas falam que nas formações da saúde, a amamentação, ela não tem um espaço grande ali.
nem na pediatria. Então, a própria professora, que é pediatra, fez esse curso. Antes de dar aula no curso, ela fez o curso. E aí, durante o curso, ela viu o quanto ela não sabia sobre a amamentação. E quanto aquele universo era amplo e pouco abordado na formação inicial dela. Então, assim, a gente acha que é meio óbvio. É médico, ele vai entender. Mas não tão aprofundado. Sim. Eles têm uma pincelada sobre o que é, mas não tão aprofundado. Então, assim, no curso, muitas eram enfermeiras que trabalham com mães ou que querem começar essa carreira de consultoria e tudo mais. E fisioterapeutas, nutricionistas e tudo mais. A grande maioria era da área da saúde. E tinha muitos pediatras. Na grande maioria eram mulheres, né? E aí você fala, ué, por que ela veio fazer o curso se ela já é pediatra? Porque na faculdade não se aprofunda tanto. E num curso que é específico, você vai bem a fundo naquelas questões. Tanto questões anatômicas, de entender todo o processo no peito e no bebê, do processo da amamentação, quanto questões emocionais, quanto o que fazer nas intercorrências. Então, ele é bem como você analisa as curvas de crescimento dos bebês para poder entender o que fazer com aquele bebê, com a ajuda de um pediatra, ou, né, do médico que está acompanhando aquele bebê. Então, assim, ele se aprofunda muito naquele assunto. Então, tem muitos profissionais da saúde, né, a grande maioria, fazendo o mesmo curso que eu fiz. Que legal. Então, não é que, assim, só porque é da área da saúde, sabe. Porque ainda nas formações não se aborda tanto esse assunto da amamentação. Nossa, muito interessante. Uma última pergunta que eu tenho é uma amiga nossa, ela tem uma filhinha que, se eu não me engano, ela tem 3 anos e ela ainda amamenta, né? Você comentou que o ideal, entre aspas, ali é os 6 meses exclusivo e depois até os 2 anos, né? Ela tem 3 anos e ela ainda amamenta no peito, né? Isso tipo, pode trazer algum agravante para a mulher amamentar a longo prazo ou não tem problema? Não tem problema nenhum. O leite dela vai ser nutritivo tanto quanto antes, e é uma escolha bem pessoal. E vai continuar produzindo? Tipo, vai continuar produzindo. Porque ela ainda tá estimulando. Na demanda daquela criança. Então, se ela só mama de manhã e à noite para dormir, o corpo daquela mãe tá calibrado para aquele momento. Uma hora vai parar lá, sei lá. Tipo... Quando ela parar de estimular, vai parar. Se ela parar de mamar, daí vai parar de produzir. Mas enquanto a criança tá mamando, o corpo tá produzindo. Então, assim, não tem nenhum malefício. Legal. Os 2 anos, que é a recomendação, né, da OMS, né, das associações de pediatria, dos conselhos de pediatria do mundo, que se fala até 2 anos, a partir dos 6 meses, que é o exclusivo, a criança começa a comer, né, em teoria, a introdução alimentar acontece, em média, aos 6 meses. E o ideal é que mantenha a amamentação até pelo menos 2 anos como um complemento da alimentação, mas não é obrigatório. É uma diretriz, uma sugestão. Mas se parar antes ou se continuar, não tem, assim, um malefício. Porque vão ter alguns bebês que começam a comer, começam a ir pra escolinha e aos poucos, naturalmente, desmamam. Mas se ele foi até os 2 anos, né, em questão de saúde e tudo mais, por isso que é a recomendação, porque os estudos mostraram que, né, se tiver mamando até os 2 anos, os benefícios são ótimos. Mas se isso passar de 2 anos, não tem problema nenhum, os benefícios do leite vão continuar, mas aí é uma questão da escolha da mãe, se ela quer, se aquilo faz sentido para ela, o quanto psicologicamente aquilo tá ok para ela, e se parar antes, se for natural, porque o bebê parou e tudo mais, mas ele foi, sei lá, até os 6 meses exclusivo, ou foi mais um pouco, ótimo, né? O quanto mais tempo é tipo um plus.
Mas não tem malefício, porque a amamentação é maravilhosa sempre. Que legal. Mas é uma dúvida, né? Tipo, nossa, Sim. será que eu tenho que parar de amamentar? Já tá bom pro meu Não, filho, é uma né? escolha Tipo, dela. Tanto legal. que tem um dos serviços é o desmame. Então, tem mães que optam, elas falam, não, agora já deu pra mim, não tá sendo mais prazeroso, não quero mais. E que tudo bem. E elas optam por desmamar. Mas como vamos fazer isso? Se não aconteceu naturalmente, se não foi, né, uma opção da criança, digamos assim, como que a gente faz isso de uma forma gentil? Também a gente tem alternativas para fazer. Aos poucos, tem diversas coisas que podem ser feitas para que isso aconteça, né, que o ciclo se encerre, tanto para a mãe quanto para a criança, de uma forma gentil. Natural, né? Pro corpo, né? Sim. Sem ser muito agressivo. Sim. Nossa, que conversa maravilhosa. Eu acho que foi realmente uma aula, assim, sobre a amamentação, a complexidade que existe por trás disso, né? Eu acho que eu, não sendo mãe, foi muito interessante eu ouvir, para eu também ter essa noção de, né, quando eu decidir ser mãe, eu também já entender sobre esse mundo, a Sim. importância, o quanto isso afeta o corpo da mulher e o quanto isso também tá tudo bem, os altos e baixos da amamentação, né? Porque às vezes a gente tem, nossa, comigo está dando errado, porque minha fulana deu tudo certo. Tipo, cada corpo é um corpo. Eu gostei muito que você abordou isso diversas vezes. Cada experiência é uma experiência. Cada mulher vai passar por uma situação, né? E eu acho que, principalmente no início da maternidade, né? Para qualquer assunto, para amamentação, para o sono, para qualquer coisa, a comparação é o que pega. Não tem que se comparar. Cada bebê é um bebê, cada mãe é uma mãe, cada maternidade é uma maternidade. Funcionou para um, pode não funcionar para o outro. Obviamente que, né, as mães tentam as coisas que funcionou com bastante gente, mas tem que não tentar, porque é um exercício, não se comparar. Essa comparação é o que, num momento tão delicado que é o puerpério, o início da maternidade, essa comparação pode ser bem negativa, assim, pode ser prejudicial para a mãe. Então, é entender um pouco que não precisa se comparar. Encare a sua maternidade como única, porque ela é única. Então, cada caso vai ser um caso, cada mãe é uma mãe, cada bebê. E você não está falhando como mãe se não está sendo do jeito que você imaginava que ia ser. Você está fazendo o seu melhor, você está fazendo o que dá para fazer naquele momento, na sua realidade, no seu contexto. Mas você não está falhando como mãe, porque a gente, quando, né, naqueles primeiros dias, primeiros meses, a gente fica se cobrando muito, querendo acertar. A gente quer acertar, a gente quer fazer o melhor. E aí a gente começa a se comparar, a gente começa a falar, ai, tô falhando. Ou, ai, não tô conseguindo amamentar, eu sou uma mãe horrível e não sei o quê. Ou o parto não aconteceu do jeito que eu queria que fosse, sabe? Tem essas frustrações que acabam impactando, né? Numa mãe que tá nesse período tão delicado. Então, o que eu sempre falo é tentar não fazer comparações e enxergar a sua maternidade como única, porque ela é. Sensacional. Muito obrigada, Nath, por falar sobre, né, toda a sua experiência, sua trajetória e também sobre abordar esse tema aqui. E, né, agora a galera tá falando, mas infelizmente por muito tempo foi um tabu, foi uma coisa que o pessoal não falava muito sobre. Então, obrigada por trazer essa informação e eu tenho certeza que você que tá ouvindo também aí trouxe muita coisa, muita informação para vocês, muita coisa útil. E se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem comentar, que eu fiz perguntas de leiga, como eu disse, mas provavelmente alguém deve ter perguntas muito melhores. Quiser comentar, a gente manda pra Nath. Daí quando ela tiver um tempinho... Também tem Instagram, né? Qual que é teu Instagram? Sim, eu tô começando, né? O Instagram, uma página no Facebook. O Instagram é mama.nz. Acho que vai ficar aqui na descrição. Sim, no link e também deve estar aparecendo. E podem me mandar perguntas por lá. Podem entrar em contato. O site é mama.co.nz. Os agendamentos podem ser feitos direto pelo site, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, se tiver alguma dúvida, qualquer coisa. Eu estou começando esse trabalho aqui, estou disponível online, estou disponível presencial em Auckland, online para qualquer lugar do mundo. A gente ajusta fuso, ajusta os horários, e presencial em Auckland, para as mamães que estão em Auckland e queiram presencial. E eu tô começando, assim, esse Instagram, o site que já tá no ar, mas eu fico à disposição para quem tiver dúvida ou
quiser já marcar uma consulta, É isso. eu Muito bom, estou aí. parabéns pelo seu vídeo. Nossa, parabéns, Nath, Obrigada. por tudo, pela sua trajetória, por essa mudança de profissão aí, que minha mão tá assim, né? Eu falo com a mão, eu já devia estar acostumada. E é isso, muito obrigada. Obrigada por você que assistiu até aqui. Vão lá conferir o trabalho da Nath, marcar sua consulta, tirar suas dúvidas. E é isso, gente. Se você não é inscrito no canal, já aproveita, já se inscreve, deixa aquele like para ajudar esse vídeo a impulsionar. A gente tem vários vídeos sobre pessoas que estão aqui na Nova Zelândia, que inclusive a Nath conhece várias dessas pessoas. Vários já vieram, vários amigos já vieram. É isso aí. Vão lá conferir, maratonar. E vou deixar também o nosso Instagram na descrição, se vocês tiverem mais algumas dúvidas. Estamos lá também. Então é isso aí, muito É isso. obrigado. Obrigada, Nath. Um beijo, um queijo. E até a Tchau. próxima vez. Tchau. Toca aqui, Nath. Top, hein?